Olá, 53,6 bilhões. Esse é o valor que o governo Geraldo Alckmin deixou de enviar à Baixada nos últimos 8 anos. E nossos representantes, literalmente, ficam de joelhos diante disso. Pior, ainda agradecem. É isso, Rodolfo Amaral? Bom, em primeiro lugar, é um prazer, Raton, participar do teu programa. É uma grande satisfação poder esclarecer, sobretudo, a população da nossa região. Infelizmente Raton. Eu gostaria de ter um outro tipo de análise. A gente tem que lidar com a frieza dos números. É evidente que eu parto de um princípio que é a participação da Baixada Santista no contexto estadual. Como é que surgiram esses números? Nós representamos 4%, 4,05%, do contexto do Estado de São Paulo. São 4,05% da população, do eleitorado, da economia. Portanto, na hora da divisão do bolo, seria natural que nós recebemos 4,05% de tudo que o governo gasta em todas as áreas e em todo o Estado de São Paulo. Isso ano a ano. Ano a ano. Aí, nesse cálculo, eu computei os últimos 8 anos, porque os últimos 8 anos eles estão divididos no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, portanto são números oficiais. Eles estão subdivididos, inclusive, por cidades. Então, foi possível, nos últimos 8 anos, quantificar as cidades da região. Infelizmente, esse é esse o número. É um número superior, aí a casa de 5 bilhões de reais por ano. É evidente que, por exemplo, na área de saúde, nós deixamos de receber por ano 450 milhões de que teríamos direito. Na área de educação, são 600 milhões, certo, por ano, e assim por setores. E aí inclui toda a despesa, não só aquilo que o governo do Estado manda para as prefeituras, mas também aquilo que o Estado consome com a sua estrutura instalada. Certo? Na área de educação, com as escolas estaduais, na área de saúde, com os hospitais estaduais, como é o caso do Hospital Guilherme Álvaro aqui em Santos, na área da segurança pública, com os presídios, com os quartéis da Polícia Militar, enfim, são todos os gastos. E nós ficamos, infelizmente, com essa defasagem, que é uma defasagem brutal. Quando eu falo mais de 5 bilhões por ano, é quase que nós dobrássemos a capacidade de circulação de recursos públicos na nossa região. Porque somando a receita efetivamente arrecadada das 9 cidades, dá um pouco mais de 6 bilhões. Nós estaríamos quase dobrando os recursos. É bom que fique claro que você levantou esses dados, são dados oficiais do governo do Estado. Você não entendeu? As pessoas têm que ter claro isso, você não inventou esses números. Isso está disponível. É comum, eu já estou acostumado, toda vez que eu falo isso na imprensa, o governo questionar. Mas eu peço, faz um favor para mim, manda o secretário de Finanças, certo, da Fazenda do Estado de São Paulo descer para um debate, manda o secretário da VIUIP da Saúde descer para o debate, o secretário estadual da Educação, porque eles falam escondidos lá. Certo? Eu já dei entrevista para você no jornal, para o jornal A Tribuna, e o que fez o governo do Estado? Ao invés de vir para o debate, certo, ele pagou, certo, um caderno, certo, com matéria publicitária no jornal A Tribuna para contar as mentiras da forma dele, porque aí são eles escrevendo, o papel aceita tudo. Não tem um contraditório? Exatamente. Então, eu não seria irresponsável, eu não jogaria 33 anos da minha credibilidade como consultor público falando uma bobagem dessa se eu não tivesse como provar. Tenho sim como provar e gostaria de ter essa oportunidade. Para mim seria um grande prazer receber, por exemplo, numa reunião da agência do Condesb, certo, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo para discutir isso. Quem sabe a partir de abril, quando o Márcio França, vice-governador, assume o governo, certo? Ele que terá, mais do que nunca, a obrigação de prestar contas com a região da onde é a sua origem. Quem sabe ele traga o futuro, não sei se será o mesmo, secretário da Fazenda, para desmentir o Rodolfo Amaral. Eu estarei lá, certo, com muita modéstia, para ouvi-lo, mas com um computador do lado para mostrar as informações de onde eu as extraí. Nós estamos falando de 53 bilhões que deveriam chegar aqui em 8 anos, né? Mas quanto na verdade chegou? Na verdade, a soma, o 4,05% seria algo em torno de 62 bilhões. Nós deixamos de receber 9. Nós recebemos 9 Só recebemos dos 62. 9. Exato. Em 2007, qual foi a despesa do governo?
2017, desculpa. 2017. A atual despesa do governo do Estado de São Paulo é da ordem de 220 bilhões de reais. Tá? Portanto, 4,05% de 220 bilhões de reais dá 8 bilhões e 800 milhões que nós teríamos que receber por ano. Tá? Então, em 8 anos, claro que eu estou falando, esses números foram crescendo. Essa receita, o ano anterior foi um pouco menor, foi de 215, tá? E começou lá em 2010, me parece que estava na ordem de 185 bilhões. Então, ela vai crescendo por força da inflação, mas nós computamos esses 8 anos rigorosamente para chegar a esse valor. Nós chegamos a receber por ano 0,59%, é isso? Varia, tá? A média, nesses 8 anos, nós ficamos entre 0,61 a 0,54, dependendo do exercício. Na média, tá, deu 0,66. Mas no ano passado, por exemplo, quando nós esperávamos receber mais, em 2017, por causa que criou-se toda aquela expectativa que agora nós temos 7 prefeitos do PSDB, mais outros 2 prefeitos aliados, no caso o prefeito do Guarujá, que é do PSB, aliado ao governo, tá? E o prefeito de São Vicente, que é do PMDB, também aliado ao governo, criou-se uma expectativa na imprensa e na sociedade de que, bom, agora a Baixada Santista vai ter uma atenção maior do governo do Estado. Não foi o que aconteceu. Certo? No ano de 2017, certo? A nossa participação foi menor do que 2016. Portanto, quem esperava, certo, que votando nos... 7 prefeitos, né? 7 prefeitos do PSDB e 2 que ligados ao governo. São ligados ao governo. Então, não aconteceu. Tá? E isso é aritmético, não o Rodolfo que inventou, são os dados que estão disponibilizados. Existe o Condesb há um tempo, você citou agora há pouco o Condesb, a AGEM, enfim, que seria um fórum para justamente os prefeitos se reunirem e cobrarem isso dos representantes do Estado. Mas a gente vem anotando que ano a ano, né, as cobranças são menores, né, e a participação dos representantes do Estado também vem caindo. Isso na verdade, desestimula a região? Assim? Não, se você for analisar, o próprio Condesb, a Agência Metropolitana mais especificamente, que é o braço executor do Condesb, ela chegou há uns anos atrás, tem um orçamento anual de 10 milhões, que não era absolutamente nada, não dava para fazer nada com os 10 milhões. Certo? Mas esses 10 milhões foram reduzidos a 1 milhão, 10% do que ela tinha, e esses dias, ontem ou hoje, saiu no jornal que o orçamento para 2018 é de 2 milhões de reais. É brincadeira, isso não dá mal e porcamente para pagar a folha salarial da agência metropolitana. Tá? E o Condesb é tão importante que também está nos jornais, que agora as reuniões vão ser a cada 2 meses, né? Até porque o próprio deputado Paulo Correia, que também é um deputado aliado ao governo, chamou, certo, a AGEM, o Condesb, de casa de chá. Certo? Essas foram palavras dele publicadas na imprensa. É o que está me parecendo mesmo, porque nada que é discutido ali tem resolutividade. Infelizmente, eu não falo isso com satisfação, não. O pessoal fala muito dessa casa de chá, né, que na verdade é uma ação entre amigos, uma conversinha para inglês ver, na verdade, o pessoal fala muito disso. E também fala que ali é um grande cabidão de emprego, que ali foi criado praticamente para colocar todo o pessoal do PSDB em cargos ali, né? Como é que você avalia isso? Você já deve ter ouvido falar disso também, né? Não tem a menor dúvida. Eu lamento, eu acho primeiro que a agência metropolitana deveria ser uma coisa diferente. Quando ela foi concebida, a região metropolitana lá em 1996, certo? Eu tinha uma grande expectativa de que a agência metropolitana fosse um centro de inteligência, certo? Fosse o nosso IPEA, fosse a nossa Fundação SEAD, para estudar o desenvolvimento da região, para subsidiar o governo, tá, em um conjunto de informações, mas não serviu nada disso. Raton, eu fico indignado e entristecido, porque em junho do ano passado, você há de lembrar, teve aquela reunião de saúde lá na Praia Grande, no Teatro da Praia Grande, para discutir aquela defasagem de 120 milhões. O Mourão tinha acabado de assumir o Condesb, se não me engano. Exatamente. Então, o prefeito Mourão, naquela ocasião, conhecendo um estudo feito pelo nosso escritório, naquela ocasião, participando de um programa de televisão com a Verônica Mendrona, que é jornalista e formada também em gestão pública lá da R. Amaral, ela citou uns números, ele achou aquelas informações interessantes, resolveu nos consultar e me convidou,
certo? Para uma reunião especial do CONDESB, que ocorreu na Praia Grande, no auditório, com 600 pessoas assistindo, vereadores. Foi talvez a reunião mais prestigiada do CONDESB na sua existência em 20 anos. Ele me convidou para fazer uma exposição da área de saúde. Eu confesso que fiquei até entusiasmado, porque eu estaria ali contribuindo, aceitei o convite de pronto, mas quando eu cheguei lá, e nessa semana, quando saiu no jornal que eu iria falar, certo? Foi um boicote que você não imagina das autoridades do governo do Estado tentando impedir que eu falasse. Certo? Me deixaram quase para o fim naquele pronunciamento, mas aí eu expus os dados, que aliás não eram mais novidades. Eu já tinha revelado esses dados para você na imprensa, para o jornal A Tribuna. A gente apenas estava reproduzindo e detalhando pessoalmente essas informações. Ou seja, parece que eles têm medo da informação. Não é nem medo da verdade. Tá? É medo da informação. Tá? Então, o governo, tá? Me parece, o governo do Estado de São Paulo, e no caso aqui a Prefeitura de Santos, parece que eles acham que a verdade é a versão que eles dão para o fato, e não o fato. Exato, tá? exato. Então, essa leitura precisa acabar. Eles precisam saber que depois do advento da internet, do advento da lei de responsabilidade fiscal, da obrigatoriedade de se colocar público as informações de uma forma transparente, é evidente que são informações técnicas, a imensa maioria da população, certo, não tem, mesmo que tivesse acesso, e tem essa possibilidade de acesso, não teria dificuldade de interpretá-la. Mas nós fomos formados para isso, certo? Eu me formei para isso, eu faço consultoria nessa área há 33 anos. Então eu me sinto no dever de informar as pessoas. Tá? E as pessoas, tá? A classe política, de um modo geral, sempre existirá a regra, tá? A exceção para toda a regra, mas a classe política, de um modo geral, ela, quando você começa a dar alguma informação, por mais verídica que ela seja, por mais técnica, no meu caso, 90% delas são de natureza aritmética, uma ciência exata, tá? Eles acham que você está contra eles. Eles levam sempre para o campo pessoal, certo? Quando, na verdade, eles deveriam estar aproveitando aquela informação para se aperfeiçoar, certo? Para cobrar da sua equipe, paga por todos nós, tá? Contribuintes, para melhorar. Mas não, eles levam para o lado e tentam, tá? Vender a sua versão, no caso do município de Santos, hoje, de uma forma que eu critico e vou continuar criticando, que é aquela de começar a colocar secretário municipal em programas de rádio como comentarista. Eu aceito um secretário municipal participar de programas de televisão, vir aqui, enfrentar suas perguntas, ou em qualquer outro programa, certo? Faz parte da atividade de um homem público. Exatamente. Agora, um homem público, no horário do expediente, está sentado numa rádio, certo? Falando como comentarista, isso é deboche, tá? É deboche. No nosso caso específico, nós, num programa de um amigo nosso, certo? Que foi, inclusive, candidato a prefeito na última eleição, certo? Tá? Que tinha esses secretários do outro lado como adversário. Hoje parece que nós estamos numa casa de chá. Exatamente. A famosa casa o programa de chá. vai virar uma casa de chá. Por quê? Porque vai ficar aquela versão, certo, do governo. Tá? Não é essa a função do governo. E tem mais, tá? Em alguns momentos até antiético, porque o secretário municipal lá sentado como comentarista, ele vai comentar sobre o governo Temer, ele vai comentar sobre os episódios dos partidos adversários, certo? Numa função que não é dele. Exatamente. Então, se ele quer, agora, né? Você foi presidente do nosso sindicato aqui, já que acabaram com a exigência do diploma, então eles que querem ser comentarista, eles que façam, abram mão de ser secretário, de ganhar 20 mil reais como secretário e virem comentaristas de programa, escrevam para jornais. Aliás, aqui em Santos e outras cidades aqui da região, tem uma coisa, além de secretário de ganhar esse valor que você falou, tem o secretário adjunto, né? Essa função, até hoje, eu não entendo essa função. É outra excrescência, certo? E aí você ouve o prefeito dizendo que está fazendo economia. Onde isso? Economia do quê? Certo? Aonde? Eu que me pergunto. Para que serve? Tá? O secretário adjunto, para que serve o adjunto? Raton, você que especialista sabe. Eu fui secretário municipal em 1997 de finanças, primeira gestão do governo Beto Mansur. 97 e 98 eu fiquei como secretário. Em 97, no meio do exercício de 97,
o então secretário de administração, Écio Lescrec, resolveu sair do governo, ficou sem secretário de administração. Eu acumulei durante 1 ano e meio a secretaria de administração ganhando um só salário, certo? Fiquei com o quarto andar inteiro da prefeitura naquela ocasião. Só para você ter uma ideia, só para me servir café eu tinha 6 copeiras, certo? 3 na secretaria de administração e 3 na secretaria de finanças, certo? Tá? Tinha 4 assessores, chefes de departamento na secretaria de finanças e mais 4 na administração. Tá? Ficava das 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, até as 11 horas da noite na prefeitura, e não cobrei o duplo salário e não tínhamos secretário adjunto. E tenho certeza que a prefeitura funcionava muito melhor do que hoje. Só para o pessoal entender, secretário adjunto assina alguma coisa? Tem responsabilidade sobre alguma coisa? Se aconteceu... o que é a responsabilidade desse? Aliás, nós temos um secretário... A não ser ganhar o salário. Nós temos um secretário adjunto, tá? Em Santos? Na área de finanças, inclusive, que ele está mais em rádio e televisão do que na secretaria. Tá? Deve deixar lá o palitozinho e ficar aí borboleteando, certo? Aparecendo nos jornais, debochando da nossa cara, porque ele acha que ele está fazendo, certo, um grande serviço, certo? Tá? Num embate que nós tivemos naquele aumento do ISS aí do Porto, eu tive que corrigir ele, secretário adjunto, o secretário titular e mais o secretário do Guarujá, porque eles não sabiam distinguir o que é 0,02 de 0,02%. Eles escreveram, ambos escreveram artigo no jornal, confundindo isso, que tem uma diferença elementar de 100 vezes. Tá? Eu levei até uma aulinha impressa do Google para eles tentar entender. Espero que já faz 1 mês e pouco, 2 meses desse episódio, que eles tenham estudado a matéria. Você falou no começo do programa que tem 7 prefeitos, a gente sabe, todo mundo sabe, 7 prefeitos do PSDB e mais 2 que estão ligados ao governo. O governador Geraldo Alckmin vem agora, sexta-feira, aqui na Baixada. Né? Você levantou todos esses números, será que algum prefeito vai cobrar isso? Ou vai ser aquele famoso chá das 5, chá o café da manhã, que só brindam o governador, a imprensa mal dá para chegar perto para perguntar alguma coisa, quando faz uma pergunta, ainda consegue fazer uma pergunta, é o máximo que acontece isso, né? Enfim, como é que você Ele vai vir no aniversário da cidade? Bom, primeiro que ele vai dar um azar, que ele não vai poder comer pastel no Carioca, porque é feriado e vai estar fechado o Carioca. Sempre aquela velha imagem. Não vai poder ver o jogo do Santos, porque o jogo do Santos é quinta-feira e é fora de Santos. Então ele vai dar uma passada por aqui, provavelmente vai vir com alguma promessinha ou alguma liberação de recursos para os estivadores, porque parece que tudo gira em torno dos hospitais dos estivadores. Nós não temos nenhuma outra demanda a não ser o hospital dos estivadores. Certo? Então, na matéria, na entrevista que eu concedi a você, eu disse o seguinte, que os quase 450 milhões que nós recebemos a menos na área da saúde dava para bancar pelo menos 4 hospitais, mais 4 hospitais dos estivadores. Tá? E aí fica mandando migalhas, vamos dizer assim, para o hospital de estivadores. O secretário bonzinho que nós temos de saúde vai lá e todo o programa de televisão que eu digo, ele fala com uma generosidade, dizendo que o governador é tão bonzinho e é formado em gestão pública, certo? Pela Fundação Getúlio Vargas. Eu pergunto, será que ele conhece o site? Tá aqui um desafio quando você for entrevistar. O senhor já entrou no site, certo, da Fazenda, a Secretaria da Fazenda do Estado é formado, repito, em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero ver ele entrar naquele site e falar que o Rodolfo Amaral é mentiroso. Tá? Então ele tem obrigação, mas ele vai para a televisão e diz que o governador, ele é tão lindo, ele me dá tanto dinheiro, ele está sendo só atencioso, a culpa é do governo federal. Ele entrou outro dia aí na Secretaria de Finanças, de Saúde, e foi dizer que eu não conhecia nada de saúde, só em hospital eu faço consultoria há mais de 15 anos. Tá? Então, mas são essas pessoas que têm obrigação, Raton. Eles ficam indignados com o que eu falo, dizem que eu tenho a língua solta, mas paciência. Eles ganham 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais para fazer isto. Afagando o governo. Eu queria ver ele na profissão de advogado, porque se ele ganhasse como advogado no escritório dele de advocacia, ele não estava lá como secretário. Eu tenho absoluta certeza. Ele não abriria a mão disso. Então, todo mundo que está ali, certo? Tá? Está ali porque os 20 mil reais que eles recebem,
certo? É mais do que eles ganhariam fora. Óbvio, certo? óbvio. Então, vamos deixar claro que eu não estou aqui para ouvir, certo, desaforo de secretário nenhum. Eu estou aqui para pedir, tá, como cidadão, sabe, explicações. Tá? Outro dia eu disse na televisão isso e desagradou algumas pessoas. Eu vou dizer de novo para desagradar mais uma vez. Eles têm que colocar na cabeça que a autoridade somos nós, contribuintes que pagamos o salário deles. Então, eles têm que prestar conta, têm que dar as informações corretamente, certo? Porque esse negócio, nós temos o melhor site de transparência. Volta e meia a Prefeitura fala isso. E é verdade. O site de transparência da Prefeitura de Santos é muito bom. Muito bom. Mas, certo, tá? Por que isso acontece? Tá? Pouquíssimas pessoas consultam esse site porque ele lida com informações técnicas. Aí, quando eu uso informações extraídas desse site maravilhoso deles, eles dizem que eu invento as informações. Tom, a semana que vem eu estou ansioso, você não sabe a minha ansiedade para a publicação do balanço de 2017 da Prefeitura de Santos, que por força de lei tem que sair até o dia 30 de janeiro. Você vai ter grande surpresa. Eu vou adorar, não, porque eles ficaram falando em queda de arrecadação sistematicamente, tá? E agora eles vão ter que, certo, vir publicamente e reconhecer o que eu falava desde o início do ano, certo? Tá? Porque pelo site da transparência já dá para ver essas informações, mas eu quero vê-las consignadas na peça orçamentária, com assinatura no balanço, com assinatura do excelentíssimo senhor prefeito municipal, e aí eu quero que a imprensa, já estou dando recado, dia 30, me aguarde, estarei lá no escritório, vou servir um cafezinho, porque eu quero, certo? Eu quero que eles me cobrem, certo? Porque eles ficaram falando, que daqui a pouco começa a narrativa de novo, né? Aumento do funcionalismo, aí não tem dinheiro, e porque não veio, etc. Agora não tem mais desculpa, tá? E tem mais. O ano passado fecharam com um rombo de 160 milhões. Sim. Lembra? No ano eleitoral, o prefeito, eu disse e repito, certo, prevaricou no exercício da função pública. Tivesse o Ministério Público alerta, teria feito pedido de cassação, porque cometeu os mesmos deslizes da presidente Dilma, certo? Quanto o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e todo mundo fez vistas grossas, mas o que é pior, certo? Este ano, o buraco está maior. O governador está aqui sexta-feira, e você falou que ele foi muito generoso, já foi em entrevista para mim, no Diário do Litoral, você falou que ele foi muito generoso com as penitenciárias. Aí a verba é um pouquinho maior. Ou seja, aí o percentual não é de 0,66%, né? Na verdade, é o percentual o maior que nós temos de repasse setorial é na área da administração penitenciária, que chega a quase 3,5%. Não chega nos 4% que nós teríamos direito, mas chega a 3,5%. Mas mesmo assim, até nisso, tá? Eu brinquei e disse para você que pelo menos dos presos provisórios, os presos provisórios ele vai poder pedir voto, tá? Mas mesmo assim, certo? Matéria do próprio Jornal Diário do Litoral, do início do ano passado, mostrava que para 5.200 vagas que tem os CDP aqui da nossa região, nós tínhamos 9.000 e poucos presos, ou seja, havia superlotação também. Ou seja, veio um dinheirinho a mais, certo? Porque o que eles gostam é mandar preso para cá. Exatamente. Vocês estavam falando de vereadores que cobram, prefeitos não cobram, mas nossos deputados, né? Nossos deputados fazem o quê, na verdade, estaduais, né? Que não cobram isso, não levanta esses percentuais que você falou, levanta procura esse levantamento que você fez e não cobram do governador. Aliás, vão estar aqui sexta-feira, com certeza, todos eles vão estar aqui do lado do governador sexta-feira. Veja bem, no caso dos deputados federais, certo, o tipo de cobrança, é possível fazer sim a cobrança política, não vamos eximi-los desta obrigação, certo? Mas a cobrança pontual do governo do Estado de São Paulo, quem tem que fazer são os deputados estaduais, sim, certo? Na Assembleia Legislativa, desde a concepção do orçamento, em toda a execução orçamentária, e não fazem. Não adianta o deputado, que eu admiro, Paulo Correia, certo, falar que a AGEM é uma casa de chá, certo, e não fazer nada para impedir que a casa de chá continue funcionando, certo? Para também não ficar, porque esses deputados, tá, eles têm aí aquela verba de gabinete, eles podem contratar 5, 6 assessores, às vezes divide o salário
entre os assessores. Então que pegue pelo menos um ou dois de técnicos para analisar essas coisas. Ainda que eles não dominem, eles vão ter alguém que domine por eles. Essa é a função deles. Quer ver a coisa que mais me irrita, Raton? É ver deputado dizendo que conseguiu uma emenda, uma verba por uma emenda, certo, para não sei o quê. Como se fosse uma coisa... Não é essa a função principal de um deputado. Aí eu trouxe 500 mil para Santa Casa, 1 milhão para não sei o quê. Eu não elegi deputado para fazer isso, Eles ficam disputando entre eles quem traz mais, quem traz menos, não é verdade? Ó, tem até uma pergunta ali do internauta ali, ó. A travessia da balsa, quando o governo vai resolver? Isso é outro... Engodo, né? Já teve maquete, já teve tudo aqui, né? Eu fui sócio durante um período de uns amigos que arrumam embarcações da Dersa. Tá? A Dersa é uma coisa inacreditável. Certo? Você há de recordar, na época, se eu não me engano, você era repórter no Guarujá, tinha aquela empresa TWB, que fazia a operação das balsas, que quando eu fui prestar serviço na consultoria na gestão do Farid, nós fizemos um auto de infração de 22 milhões sobre essa empresa. Tinha uma outra também que arrumava a balsa e tal. Naquela época, não sei se você recorda, o governador, na ocasião, alugou, nessa época de temporada, uma balsa por R$250 mil por mês, certo? Um absurdo. Essas balsas aí, se você for ver o casco da FB19, eu posso dizer, não é mais da FB19, certo? Então, a Dersa, na verdade, é um antro. Sempre foi o custo dessas balsas. Esse terror que tem das coisas não funcionarem no verão, exatamente, é colocar o bode na sala. Todo mundo sabe disso, certo? Tá? Sonegar o imposto, tá? Foi obra do meu escritório, tá? O prefeito e da coragem do ex-prefeito do Guarujá, Farid Madi, que enfrentou a Dersa, certo? Nós tivemos naquela ocasião. Se hoje o município de Santos, Guarujá, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Cananéia, Ilha Comprida recebe ISS da travessia das balsas, se deve à empresa R. Amaral e Associados, que fez, e a coragem, vamos dizer, do prefeito Farid Madi, que peitou essa situação, e nós fomos lá e enfrentamos. Porque até nisso a Dersa era omissa. Ela contratava, porque se ela operasse diretamente a Dersa, certo? Aí se transformaria em transporte intermunicipal, cairia no S do ICMS, certo? Não teria ISS. Mas como ela contrata uma empreiteira de mão de obra para fazer a operação das balsas, aí sim há a incidência de ISS. E isso nós conquistamos em 2006, nós estamos em 2017, há 11 anos eles estão recebendo ISS graças ao nosso escritório. E ninguém acredita na gente. Rodolfo, nós estamos no finalzinho do programa, eu vou fazer um ping-pong aqui com você, tá bom? Eu queria que você me falasse um exemplo de político. Para mim, Leonel Brizola. Modelo de cidade. São Caetano, do ponto de vista da administração, embora seja uma cidade pequena, é muito organizada. O que um administrador público não pode fazer? É tentar mentir para a população, certo? Esse é o caminho que não convém a ninguém. O que ele deve fazer? Ser transparente, tá? E ser, sobretudo, humilde. E do que ele deve ter medo? De tentar iludir as pessoas, porque ninguém engana todo mundo ao mesmo tempo. Sempre existirá alguém mais esperto do que você. Eu parto sempre desse princípio, certo? Do outro lado, sempre há alguém mais inteligente do que eu. Ou seja, tentar ser o mais transparente possível e não tentar enganar as pessoas do outro lado. Que político faz muito isso, né? Ele menospreza a capacidade das pessoas ir a fundo buscar a verdade. E às vezes se estrepa. Está aí o exemplo do governador do Rio de Janeiro e de tantos outros. Eles eram com aquela cara tão feliz. Você vê o Cabral no início da carreira falando contra a corrupção, com aquela cara de jovem, dava para acreditar. Depois ficou com aquela cara debochada e agora está com a cara triste. Certo? Daí vai passar o resto da vida dele na cadeia, assim espero. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, pela sua entrevista. O Poder fica por aqui. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, às 3h30 da tarde, na TV Ilha do Sol. Um abraço.